2 Samuel capítulo 10, versículo 1 até o 5. Glória seja dada ao Senhor. Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus. Quem achou diz: eu vou morar no céu? Não, irmão, com essa coragem aí. Cadê? Glória a Deus. Quem achou diz: eu vou morar no céu? Glória a Deus. Os irmãos vão acostumando com a gente, né? A gente não pode chegar aqui com a cara de delegado, senão os irmãos vão se assustar com a gente, né? Está escrito assim, capítulo 10, versículo 1, na minha tradução NVI, está escrito assim: algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e Anum, o seu filho, sucedeu. E como o rei Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como o pai dele foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para expressar condolências a Anum pela morte do seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, o seu senhor: achas mesmo que Davi está honrando teu pai, ao enviar mensageiro para expressar condolências? Não percebe que Davi te enviou estes servos como espia para examinarem a cidade e destruí-la? Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou a metade da barba de cada um, cortou metade das roupas deles até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fique em Jericó até que a barba cresça e retornem em seguida. E você senta glorificando a Deus. Vamos, nesses minutos, meditar sobre essa palavra, uma palavra bem... Creio que os irmãos conhecem essa palavra. Se não conhecem, vão conhecer. Eu comecei a refletir nesse texto, e esse texto nos fala algumas lições, e aprendemos algumas lições que às vezes acontecem na nossa vida. Acontece alguns imprevistos, como aconteceu nessa situação, nesse caso aqui. O texto começa algum tempo depois. O rei dos Amonitas morreu, e Anum, seu filho, sucedeu como rei. Davi, os irmãos sabem que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi também era guerreiro. Davi era um homem que também fazia alianças com pessoas que, embora não era da sua linhagem, mas tinha aliança também. Os Amonitas era totalmente diferente. Quantas batalhas na Bíblia nós vamos ver que os Amonitas contra o povo de Israel. Davi foi tão misericordioso aqui para com esse rei que tinha falecido, e ele vai dizer: agirei de bondade para com ele, para Anum. Só que aqui houve um grande mal entendido, e aí que está o problema, que agora nós vamos começar a desvendar essa palavra. Houve um mal entendido, e quantas das vezes acontecem na nossa vida secular, na nossa vida cotidiana, alguns mal entendidos que acontece, que a gente fica perguntando por quê. Não era para chegar nessa situação. A minha intenção era em ajudar, estender as mãos, levantar aquele que estava caído. Davi aqui age de bondade, e Davi olha agora, e o texto mais embaixo vai falar que ele manda mensageiros e fala: olha, vai lá e expressa a condolência
Só que o outro povo entendeu errado e diz assim: o que ele vem trazer condolências aqui? A Bíblia vai dizer que os mensageiros de Davi são pegos, pastor Reginaldo, e a Bíblia diz que eles cortam a barba até a metade. Barba na Bíblia fala símbolo de autoridade. Era uma vergonha quando alguém fazia isso para alguém. Cortaram a barba de todos, como se não bastasse, pegaram, tiraram as suas roupas e deixaram apresentar até as nádegas. Eles ficaram, ali era um momento de tão vergonha. Só que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha visão de Deus. Davi, para não acontecer algo pior, percebe esse mal entendido, fala para eles: voltem, vocês vão ficar em Jericó. E agora que nós vamos começar essa palavra, eu creio que essa palavra será uma palavra que vai ser uma palavra de cura para nós. Será uma palavra também de restauração, porque no lugar de vergonha terá dupla honra. Porque Deus, Ele conhece a cada um de nós, e sempre, irmãos, e eu estou aprendendo com isso, que por mais que algumas pessoas tenham alguma ruindade, que a gente diz, puxa vida, algumas pessoas são ruins, não, sempre vai ter alguma coisa de boa ou de bem em pessoas. E eu aprendo com a Bíblia que a gente não pode deixar as coisas negativas estar acima daquilo que alguém um dia estendeu, alguém um dia agiu de bondade, de misericórdia. E por isso que o Evangelho é isso, o Evangelho é boas notícias a quem não merecia. O Evangelho é boas novas, graça é favor imerecido para aqueles que não mereciam, mas a graça nos alcançou e estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Há momentos na jornada da vida que somos acometidos de situações que nos deixam emocionalmente feridos, espiritualmente desgastados e profundamente humilhados. Só que Deus é o Deus que vê, é o Deus que sonda. Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu conheces o meu deitar, tu conheces o meu levantar, tu conheces tudo de mim. Então Deus te conhece muito bem. Então eu quero dizer uma notícia boa para alguém nessa noite. Levanta a tua cabeça. Era vergonhoso. Os servos de Davi saíram como embaixadores para representante do rei. Mas agora voltaram marcados pela vergonha e com veste rasgada, barba cortada, símbolo de desonra, violada. Eu quero dizer para alguns de nós nessa noite, quem sabe alguns de nós estamos assim, irmã Cleo, que alguém toca na nossa reputação que sem conhecer quem nós somos. Eu vou fazer só um símbolo, né? Porque eu estou com barba aqui não, tá, irmãos? Glória a Deus. Toca naquilo que mais, porque, irmãos, Deus, Ele conhece cada um de nós o que somos. Mas nessa noite Deus tem refúgio para você. Deus tem cura para você. A não ser se você não quiser. Deus tem restauração para você. E Deus vai restaurar pessoas que estão dispostas, mesmo feridas, mesmo sangrando, mesmo decepcionada, mesmo angustiada, mesmo perplexa, como diz, aleluia, Paulo falando aos Coríntios. Mas Deus tem cura para aqueles que reconhecem que só o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fragilidade. Entretanto, Davi agora os vê naquela condição vergonhosa. Só que ele não descarta, ele não substitui, ele não expõe. Em vez disso, sabe o que ele faz? Ele oferece um lugar seguro e de restauração.
Deus tem restauração para você. Quem sabe alguém está te apontando, te caluniando, tocando na tua honra. Aí o que que Deus fala, o que que Davi fala para esses seus companheiros? Venham todos, vocês estão com vergonha? Imagine, irmão, a vergonha, mostrando as nádegas. Foi ferido a honra. Mas eu quero dizer só para aquele que suporta o processo, Deus tem dupla honra. Não, vou repetir nessa noite em nome de Jesus. Suporta o processo porque Deus tem dupla honra para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Deus tem vitória. E qual é o lugar de refúgio agora? O lugar de refúgio é Jericó. Fiquem lá. Oh, mas não é Jerusalém? Jerusalém é bem falada. Não, é Jericó. É lá em Jericó que vocês vão ser restaurados, curados. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Nessa noite fique com o seu coraçãozinho bem aberto, porque da maneira que você entrou, você não vai sair se você deixar Deus dizendo: Deus me cura nessa noite. Eu não serei mais o mesmo se o Senhor me tocar. Quero profetizar uma mensagem profética dessa noite. Deus possui algumas Jericós espirituais para aqueles que foram feridos no campo de batalha. Deus tem, aleluia, cura para você. Você está ferido? Deus prepara um lugar de restauração. Jericó não é o fim do caminho, é uma estação de recomeço. Deus está dizendo: vocês vão todos para lá, vocês estão envergonhados. Tocaram na honra de vocês. Agora vocês vão voltar para um lugar de recomeço. Ah, mas nós estamos tão envergonhados que eu não tenho nem cara para sair para fora, porque as minhas nádegas, é o que está escrito no texto, irmão. Aí Davi está dizendo: não se preocupe com isso, volte e fique lá em Jericó. Deixa a barba crescer. É o que está escrito no texto, irmão. Pastor do céu, o que é isso? Deixa a barba crescer. Sabe o que quer dizer? A barba não cresce do dia para a noite. Assim vai chegar a tua honra também. Eu quero ser boca de Deus para alguém nessa noite. Deixa crescer a barba. Deixa crescer a barba, vai chegar a honra para você. Você foi envergonhado, humilhado. Deus está dizendo: deixa crescer a barba, porque você vai ser alcançado pela minha graça. Jericó é um lugar onde Deus cura feridas emocionais. Ficai, Jericó, a ordem é: fiquem lá. Não saiam de lá. Aqueles homens estavam feridos duplamente, exteriormente. Como já falei, a honra, barba cortada, honra arrancada. Tanto a parte externa, como também seu emocional estava abalado. As vestes rasgadas falam de uma dignidade violada e exposta. Mas eu quero dizer que Deus tem honra para aqueles que foi humilhado. Suporta aí em nome de Jesus. Está difícil, suporta aí. Eles não precisavam apenas de um abrigo geográfico, mas de um tratamento profundo da alma. Quantos que estão aqui que Deus está tratando na Jericó? E aí você está dizendo: Deus, eu não estou entendendo. Aí Deus está dizendo: eu estou te curando, eu estou renovando a tua força, eu estou te renovando, eu não quero te perder, e muito menos que você morra. Eu estou te curando para você se levantar melhor do que você era, mais forte do que você era, mais perseverante do que você era. Meu Deus, eu creio. Eu sinto graça de Deus nessa noite, dizer para esta igreja: é tempo, é tempo, é tempo. Deus está dizendo: fica em Jericó, não sai de lá.
Há crentes que continuam frequentando cultos, louvando, mas carrega feridas invisíveis. Quantos de nós às vezes vem aqui, eu quero cantar um louvor, eu quero testemunhar, e às vezes está sangrando, mas mesmo sangrando está dizendo, eu vou cantar, ou melhor dizendo, eu vou louvar, eu vou testemunhar, eu vou adorar, eu decidi confiar. Está difícil, mas eu decidi confiar, eu decidi ser diferente, eu decidi, e eu creio que Deus mudará a minha vida, mudará a minha história. Eu não serei uma vergonha para ninguém, eu não serei uma vergonha da minha família, porque Deus tem um plano maior na minha vida. Agora aqui para nós, irmãos, pensa no negócio que dói. Pensa no negócio que dói. Sabe o que é? Palavras que machucam a alma. Salmo 42 está escrito assim: assim como a corça ou cervo anseia por águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando me apresentarei diante dele. Assim como a corça anseia por água, a minha alma está abatida, mas a minha alma anseia por Deus. Aleluia. O salmista faz uma analogia da corça, assim como a água representa cura, restauração e proteção. A corça, ela mergulha para não ser presa dos animais ferozes. Eu quero dizer nessa noite, mergulha nas águas profundas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te renovar, te levantar, te curar. Você não vai ser mais a mesma. Tem alguém que acredita nessa palavra nessa noite? Eles foram rejeitados, traições, decepções, outras coisas que acaba definhando muitas famílias, crises familiares que dilaceram o coração. Só que o Espírito Santo, porém, não é apenas o Deus de poder, ele é o Paracletos, aquele que estará enviarei o outro, o Paracletos. Quem é? É o Espírito Santo. E ele intercede juntamente a Deus, com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, quantos de nós, às vezes não temos palavras para orar, mas o Espírito Santo junto ao Pai, ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis, por mim e por você, dizendo: Pai, ele não tem força, ela está pensando em desistir de tudo e abandonar tudo, mas o Espírito Santo intercede por você. Você está de pé por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o Deus poderoso. O Paracletos é o Consolador, o especialista em restaurar coração ferido, como um louvor que diz que a gente louva, né? Consolador, não sai daqui, meu corpo dói, minha alma chora, se tu sair. O Espírito Santo de Deus nessa noite, ele abraça a crente dizendo: continua, fica aí, eu estou te curando, eu estou te restaurando. Você vai se levantar, você não vai ser reconhecido pela vergonha que fizeram para você, falaram de você, não vai ser mais reconhecido por isso, vai ser reconhecido por aquilo que eu tenho na tua vida. Salmo 147:3: sara os quebrantados de coração, e liga-lhe as feridas. Ou melhor dizendo, e cura as feridas. Você crê nessa noite que Deus está te curando? Irmão, Deus está te curando de dentro para fora, de traumas, de dores, Deus está te curando. O mesmo Espírito desceu no cenáculo, estava todos reunidos no mesmo lugar. Que cura as emoções.
no Pentecostes, ele não produz só apenas poder para operar sinais, mas produz unção para restaurar. Aleluia, e esse Espírito Santo é aquele que restaura, que redime, que justifica, que santifica. Por isso que foi louvado aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E que começou é o Espírito. E o Espírito penetra todas as coisas, e o Espírito Santo ele penetra através da palavra do Senhor entre juntas e medula, e ela é apta para discernir a intenção do coração. A palavra do Senhor está alcançando a tua necessidade nesta noite, seja ela qual for. Jericó é o lugar onde Deus restaura a identidade. Ô irmão, eu não sou de falar isso, mas diga para alguém assim, ó, você não será uma vergonha. Vou olhar para o pastor aqui, vou profetizar para o pastor aqui. Você não será uma vergonha, meu pastor. Você será conhecido como homem de Deus. Você pode dizer para alguém aí? Diga para ele, olhe no olho dele e diz assim, ó, você não será uma fraude, você será um profeta, uma profetisa de Deus. Não é aquilo que as pessoas falam de você, mas é aquilo que Deus fala de você. Aleluia, 29:11 de, aleluia, Lamentações, esse que pensamento tem acerca de vós, pensamento de paz, e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me achareis e me encontrareis, quando buscardes de todo vosso coração. Oh, glória. Barba simboliza honra, dignidade. Tocaram na dignidade deles? Maturidade e sabedoria. A identidade masculina naquele tempo era reconhecida pela barba. Quanto mais maior, acho que eu vou deixar. Será que chega até o... Oh, glória a Deus. Você pode dar uma risada nessa noite, irmão? Se alegre, irmão. Você está no culto com a família. É. Quanto mais a barba era maior, estou falando besteira, irmão, estou falando de Bíblia. Quanto era maior a barba, por isso está escrito lá, assim como o óleo desce na cabeça e sobre a barba de Arão. Para os cegos que não conseguia ver quando o homem de Deus passava, e quando alguém olhava e dizia, nossa, olha aquele lá tem autoridade, olhava pela barba. Mas aqueles que não conseguiam enxergar, então ele passava uma mirra na barba. Vou começar a passar mirra. Eles passavam uma mirra na barba. E quando eles iam caminhando, o vento batia na barba e aquela mirra ia no nariz do cego e ele dizia, está passando um homem de Deus. Nessa noite eu quero dizer, na autoridade do Espírito Santo, o Espírito Santo ele penetra todas as coisas. Oh, meu irmão, não deixa o inimigo, quem sabe tocou na tua honra, mas Deus nessa noite está dizendo, eu vou revogar a isso, fica em Jericó. Não fica se justificando, fica em Jericó. Vamos lá para não acelerar. Quando Anum mandou cortar a metade da barba deles, o objetivo era desfigurar a sua identidade. Oh, irmãos, fazê-lo parecer ridículos e desprezíveis. Era uma tentativa de destruir que eles eram. Não é a função do diabo. A Bíblia diz, João 10:10, que o ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir, vírgula. Mas agora a Bíblia diz também, mas eu vim para que as tenham vida e vida com abundância. Aleluia, o inimigo está fazendo tudo isso, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus. Eu creio nessa palavra, irmão. Deus vai restaurar aqueles que acreditam no poder da palavra. O inimigo até armou a cilada, igual o pastor falou aqui. Que livramento grande, né, irmãos? Misericórdia. Só que o inimigo age com a mesma estratégia. Ele procura destruir a nossa identidade em Cristo, plantando dúvidas sobre a nossa salvação, nossa confiança no chamado divino,
nossa autoridade espiritual, fazendo-nos sentir impotentes. É assim que alguns se sentem. A nossa imagem de filhos e filhas de Deus. Só que Deus é especialista, irmão, em restituir aquilo que o inferno tentou arrancar. Não vou repetir. Deus é especialista em restituir aquilo que o inferno tentou arrancar. Lembremos do filho pródigo, quando voltou, recebeu vestes novas, dignidade. Esse era meu filho, estava morto e foi achado. Irmão, Deus, o amor de Deus é tão maravilhoso. Diz que o amor de Deus, as misericórdias de Deus. Anel no dedo, autoridade restaurada. Vem, meu filho, traz uma veste nova, traz um anel, autoridade restaurada, e as sandálias nos pés, identidade de livre. Você não é mais escravo. Vou repetir, você não é mais escravo, você é livre. Tudo aquilo que havia perdido foi restaurado pelo abraço do Pai. Nessa noite o Pai está de braços abertos, dizendo: venha, 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 porque eu vou restaurar. Mas eu estou fedendo o pecado, eu estava na imoralidade, mas venha Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é mais, ele purifica de todo o pecado. Porta, está lá fedendo porcos, vem. Oh Jesus, eu amo esse Deus, irmão. Vem aqui, meu filho, ó, tem um anel para você. Autoridade restaurada, meu filho. Você não é mais escravo, meu filho. Você voltou. Eu sinto graça de Deus nessa noite, dizer nessa noite, Deus está dizendo: você é filha, você é filho, e quem é filho é herdeiro. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus não apenas salva, Deus restitui. O Espírito Santo, irmãos, é a afirmação máxima da nossa identidade como filhos. Abba, Pai. Em outras traduções, o Paizinho. E o Espírito Santo testifica que pertencemos a Ele. Por isso que a Bíblia diz, é uma koinonia. O que é koinonia? É a comunhão. É a comunhão do Espírito com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Porque eu sei que eu sou filho de Deus, porque o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E não é aquilo que o diabo fala. Mas vamos lá de Bíblia. Lembra de Jesus quando foi batizado por João Batista? Só que Deus já tinha chegado antes, dizendo: esse é meu filho, a quem me alegra, a quem me comprazo, a quem me dá alegria. No capítulo 4, agora Jesus foi tentado pelo diabo, e de repente o diabo disse: tu és. Chegou tarde, porque o meu pai disse que eu sou amado dele. Não, você não está no culto. O meu pai já me falou que eu sou amado dele, eu sou amado dele. Quem é amado do Pai nesta noite, abre o coração e glorifica Jesus nessa noite. O diabo chegou tarde demais, irmão Sidney. Por quê? Porque você é amado do Pai. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Vamos correr. Em Jericó as marcas da vergonha são substituídas, sabe por quê? Pelo selo da promessa. Em Jericó, o lugar onde Deus trabalha no silêncio e no tempo. Davi deu ordem para específica: ficai lá, até que vos cresça a barba. Eita, tem crente aqui que está crescendo a barba. Pastor, não estou falando literalmente, irmão, claro. Tem crente aqui que a barba está crescendo. Deus está dizendo: a autoridade vai voltar. A vergonha não terá mais. Aleluia. Oh, Deus nessa noite está dizendo: eu estou restaurando vidas aqui. Eu estou curando vidas de dentro para fora, trazendo paz, trazendo cura interior, emocional.
Há processos, sabe o que Deus faz, irmãos? Há processos que Deus não acelera. Porque Deus não é apressado. Eu sou apressado, eu quero para ontem. Com Deus não tem pressa. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É quem espera no Senhor. E esperar quer dizer perseverança. Esperar sem reclamar, sem murmurar. Não é fácil, mas tem que esperar. Mas vamos lá. A barba cresce fio a fio, dia após dia. Aqui para nós bem baixinho, para não dizer que é emocionalismo. A cura emocional acontece em etapas. Lembra quando você estava? Lembra como você está agora? Faça uma reflexão bem rápida, em questão de segundos agora. Teve um momento na sua vida que você pensou: será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir chegar? Olha aí você aí. Deus restaurando você. É um processo, dia após dia. Por isso que a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É todo dia, todo dia, todo dia. É um processo, todo dia. Eu serei melhor do que ontem que passou. E assim Deus vai se aperfeiçoando em nós. E nós vamos se tornando como Ele, até que Ele venha. Por isso que o milagre, a maturidade espiritual é forjada na persistência. O milagre não pode ser imediato, mas o tratamento do caráter é progressivo. Por isso que a Bíblia diz: prossigamos em conhecer quem é Cristo. Prosseguimos, é um processo. Quanto mais eu me relaciono com Ele, como que eu me relaciono com Ele? Orando, ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Foi dito aqui, a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada, porque ela ouviu falar de Jesus e logo foi curada daquela hemorragia. É o processo, todo dia, Deus está trabalhando em nós, para depois fazer através de nós. Mas os que esperam no Senhor, 40 de Isaías 31, renovarão as suas forças. Enquanto você espera em Jericó, Deus não está parado. Deus está trabalhando em você, forjando você, preparando você, dando estrutura em você. Aleluia. O silêncio de Jericó é o laboratório da fidelidade de vida. Meu Deus, não estou entendendo nada. Não é para entender, é para se aceitar. Os processos de Deus não é para se questionar. Tem um louvor: questiona ou adora? Eu decidi adorar. Amém ou não amém? Jericó é um lugar onde o Espírito Santo prepara para nossas batalhas. Em nome de Jesus, a sua história não vai acabar assim. Não vou repetir, a sua história não acabará assim. Aleluia. A história não termina com eles estacionados em Jericó. Depois da restauração, veio a guerra contra os amonitas e sírios. Estava lá se preparando, se curando, se libertando, se renovando. Depois do tempo de cura veio a conquista retumbante. Deus nunca restaura apenas para o deleite pessoal, mas para o propósito do seu reino. Sabe o que Deus está dizendo? Estou preparando você. Não é para o seu deleite, não é para a sua exaltação, é para meu nome ser glorificado. É para o meu propósito, é minha obra em você. E por isso eu tenho que tratar você. Por isso que eu tenho que curar você. Aleluia. Se nós formos ver aqui algumas pessoas, alguns irmãos que, por exemplo, Moisés ficou no deserto de Midian, antes do confronto com Faraó. José foi para a prisão antes do palácio. Olha aí, tudo tem um tempo de preparo. Davi, na caverna de Adulão, ficou lá para ser curado. Elias, no ribeiro de Querite, e ele era sustentado por corvos. É Deus dizendo: a minha provisão vai chegar, fica lá no ribeiro. Mas não tem um lugar melhor? Fica lá no ribeiro que eu vou enviar corvo para te sustentar. Porque eu sou Deus e eu conheço
Aleluia, Deus te sustentando, você chegou até aqui porque Deus te sustentou, você não morreu, não pereceu, porque Deus te sustentou com a forte mão dele. Os discípulos no cenáculo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava orando, e todos foram cheios do Espírito Santo. Para o quê? Para um propósito maior, pregar o Evangelho em Jerusalém, e os confins da terra. Então fica aí, Deus está te preparando. E para nós terminar, por isso que capítulo 1 de Atos 1 e 8, mas recebereis o poder do Senhor. E como será isso? Será do Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas, sabe onde? Tanto em Jerusalém, como na Judeia e os confins da terra. É Deus dizendo, fica aí. Jericó é um lugar onde a vergonha se transforma em testemunho. Você vai testemunhar das maravilhas do Senhor. Você acredita que você será uma testemunha? Os homens chegaram a Jericó envergonhados, incapazes de mostrar o rosto, barba cortada, nádegas à mostra, que vergonha. Mas Deus é Deus que restaura. Deus é o Deus que restaura. No entanto, não permaneceram assim. O mesmo cenário de humilhação tornou-se palco da restauração. A história que começou com choro terminou em vitória. Imagina a vergonha, irmão. Irmã Cléo, imagina a vergonha. Todo aquele pessoal. Eu imagino as pessoas dizendo, olha lá, que vergonha, mostrando as nádegas, ria. Olha lá a barba. Perdeu a autoridade, que vergonha. Só que eu quero dizer para alguém nessa noite, onde tem um homem de Deus, não vai ter vergonha. Não, vou repetir nessa noite. Aonde tem um homem conduzido pelo Espírito Santo de Deus, não vai ter vergonha, porque o Espírito, ele dá a direção certa. Volta para Jericó. José foi vendido e preso, mas terminou governador do Egito. Ó, irmão, aí a gente quer ter vitória sem passar pelos processos. Jó perdeu os filhos e saúdes e bens, mas recebeu em dobro. Começa a pensar aí. Você não quer chegar lá onde Deus falou? Pedro negou publicamente o mestre. Cheio do Espírito Santo, tornou-se um pregador do primeiro avivamento da igreja. Foi o Pedrão que disse, não, tu parece com ele. Não, eu não. Jesus disse para ele, ó, tu vai me negar 3 vezes. Nada, tá de brincadeira, Senhor. Não vou nada, nós estamos juntos aí, ó. É nóis. Tá ligado, é nóis, né? Aí na hora do vamos ver, Pedrão, começaram a olhar para ele dizendo, tu é um deles. Não, não sou não. Ao galo tocou uma vez. Consciência. Segunda vez, olha, tu faz parte deles, hein? Não, jamais. Terceira vez, tu andou com ele. Mas quando ele falou isso, oh Jesus amado, bateu, ele lembrou, Pedro, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Aí vem a decepção. Agora Pedro está decepcionado, como às vezes eu me sinto também. Pedro está decepcionado, pastor Reginaldo, dizendo, eu neguei meu mestre. Eu neguei meu mestre. Agora eu imagino a cena, Jesus está passando, de repente Pedro está lá. E de repente o olhar de Jesus foi tão marcante. Pedro chorando. Ô irmão, parece que eu vejo a cena. Está vendo a cena? Eu estou vendo. Jesus está passando, e agora Pedro está olhando para Jesus, e de repente Jesus olha, todo ensanguentado, carregando a cruz, e Jesus olha para Pedro, e de repente o olhar de Jesus, não era um olhar de acusação e de desprezo, mas era um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de compaixão.
Eu imagino Pedro soluçando de chorar, mas o amor de Jesus para Pedro dizendo: você me negou, mas eu não abandono você, você vai ser um pastor ainda, Pedro. Eu quero dizer para alguém nessa noite: não importa o que aconteceu, é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar, e recomeçar precisa posicionamento. Nós vamos caminhar para o fim. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Não dorme não, irmão, daqui a pouco você dorme. Oh Jesus, como eu te amo, Senhor. O mesmo cenário de humilhação tornou-se um palco da restauração. Ô irmão, eu quero ser boca de Deus para alguém nessa noite. As pessoas vão ver você cantando. Não, vou melhorar. As pessoas vão ver você louvando. Não, você não está entendendo. Vou melhorar ainda. As pessoas vão ver você dizendo: Jesus é tão bom. As pessoas vão ver você testemunhando das maravilhas dele, porque no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e não me falta. Agora o que mais me chama a atenção no versículo 2 é: e ele me faz deitar. Não é que eu deito, ele me faz. Porque ele me faz, porque às vezes eu vou deitar e às vezes não pego no sono, mas quando ele me faz deitar, me faz descansar. Pegou? E ele me faz deitar. E agora, e ele me guia, ou me conduz as águas tranquilas, por amor do seu nome. É uma possibilidade. Ainda que eu andasse, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleos e meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, me tirou de um lago de depressão, de desejo de morte, e me colocou sobre uma rocha, e colocou um cântico na minha boca: eu louvarei o Senhor. Levanta a sua cabeça, Jesus tem cura para você. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aquilo que era motivo de riso se torna motivo de louvor. A sua crise atual é matéria-prima para o seu testemunho do amanhã. Por isso, irmã Rita, o choro, Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Acredita, Deus vai mudar a sua história se você quiser, se você acreditar. Jericó é um lugar onde, um lugar de recomeço. O contexto simboliza a renovação de ciclos. É por um período. E será um período de brilhante, de bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida sentimental, em nome de Jesus. Deus faz com que seus filhos findam um ciclo de dor e nasce um novo amanhecer. Isso aqui é só para quem acredita, irmãos. Deus é Deus do recomeço. Noé recomeçou após o dilúvio. Abraão recomeçou em Canaã com as promessas renovadas. Olha que benção. Jonas recomeçou em Nínive, depois do vento do peixe, do vento do inferno clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. A gente tenta fugir, mas Deus nos pega. Deus é fiel. João Marco recomeçou após o fracasso missionário, sendo posteriormente útil para Paulo. Tudo tem um recomeço.
E é necessário recomeçar. Por isso que Lamentações 3, 22, 23 vai dizer: as misericórdias do Senhor, o amor leal de Deus é a causa de não sermos consumidos, e ela renova cada manhã. Por isso você está aqui, por quê? As misericórdias. Sabe por que você está aqui? Por causa das misericórdias de Deus que te alcançou. O inimigo estava acenando, dizendo assim: vai morrer, vai morrer. E Deus está dizendo: não vai morrer. Eu tenho um recomeço na vida dela. Eu tenho restauração para o casamento dela, para o lar dela, para a família dela. Quem acredita nessa noite, Deus tem restauração para a sua vida, em nome de Jesus. Jericó não é um ponto final, é uma vírgula que Deus coloca antes de uma nova oração de vitória. O recomeço não significa esquecer o passado, mas é convertê-lo em plataforma de um futuro glorioso. Não. Você vai pegar todo esse processo e você vai se levantar na autoridade de Deus. E eu encerro. Jericó não foi um castigo, foi um tratamento. Não foi um abandono, foi cuidado. Deus te cuidando, meu irmão. Sabe por que Deus faz assim? Para a gente não se perder. Porque Ele sabe que alguns de nós iam se perder. Ele está dizendo: eu vou te levar para um lugar e eu vou te guardar, vou te preservar, para você não morrer. Embora o diabo queria te matar, mas eu não. Eu sou Deus que dou vida e vida com abundância. Não foi para a derrota definitiva, foi uma preparação intensiva para a vitória. A vitória só vem depois de uma grande batalha. Chegaram com honra restaurada. Diga: honra restaurada. Não, irmão, Jesus amado, me ajuda. Diga: honra restaurada. É isso que Deus tem para você. Mas saíram com identidade devolvida. O teu nome não será chacota. Não, você não entendeu. O teu nome não será chacota. Não. Vão ver e vão reconhecer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando eu falo, me refiro aos dois. Aleluia. É Deus te curando. Deixa Jesus te curar. Os servos chegaram humilhados, mas saíram restaurados. Chegaram com a honra roubada, mas saíram com a identidade devolvida. Chegaram feridos, mas partiram prontos para as batalhas da conquista. Nessa noite Deus está dizendo: você vai sair daqui curado, preparado para a batalha. Se coloque sobre os seus pés. Agora são 9. Diante desta palavra, eu fico feliz, de ver a igreja cheia assim, Eu profetizo que muito em breve não vai caber aqui mais. Não, só pelo glória de Deus da irmã ali. Eu profetizo que esse lugar não vai caber mais. A gente vai ter que fazer o púlpito lá no fundo, ou sei lá, arrumar alguma coisa. Quem sabe algum olha e diz: pastor, tá muito animoso. Diz uma amiga minha, Tá muito animoso. Não estou muito animoso, irmão. Eu estou acreditando nas promessas do Senhor. É claro que nós temos que trabalhar, temos que fazer a vontade de Deus. Mas como foi dito aqui, aquele que começou em vós, aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porventura, se nessa noite alguém ouviu essa palavra, e você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero dirigir uma palavra nessa noite para alguém